ao céu em espírito, e ali adorarei a Cristo Rei. E vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Inê, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja
serenos no Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Música Os Miosotes Voltam a Florir. Os miosotes voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. Na esperança de uma nova vida, um mundo novo encontrar. Amanhã colheremos o que hoje plantar. E quanto aos filhos colhidos, mais uma etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas para louvar. Semear
poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, caros irmãos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em mais uma transmissão da nossa reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí. Bem, hoje, para falar para nós, para esclarecer sobre o tema da noite, nós teremos o nosso irmão Revoredo. Revoredo é do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, e ele falará para nós hoje sobre o tema Vacinas para a Alma. Antes de nós passarmos a palavra para ele, nós vamos fazer a nossa prece inicial da noite. Pessoal, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus as bênçãos espirituais para nosso momento de vibração, nossa reunião. Nós te pedimos, Jesus, o teu amor, a tua luz. Abençoa, Senhor Jesus, todos os lares que estão ligados em ti nesse instante, Senhor Jesus. Ilumina todos os nossos pensamentos, Jesus, cada um. Desde já nós suplicamos tuas bênçãos, teu amor. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, logo depois da fala do Revoredo, depois da palestra, nós teremos o tratamento espiritual à distância, o pedido de passe à distância com fluidificação das águas. Então, a gente pede a você que já separe a sua garrafinha com água ou sua jarra com água, para que logo após a palestra, ao iniciar o tratamento espiritual, a sua água também possa ser fluidificada, tá bom? Agora a gente passa a palavra para o Revoredo, então uma boa palestra para todos vocês. Olá, amigos, muita paz, que nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre querido, e também sublime médico de nossas almas, possa nos envolver a todos nesses momentos, nas reflexões que aqui serão feitas, pelas orientações dos Espíritos superiores, que reiteradamente nos trazem consolo, orientação segura, que norteiam as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu nome é José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo. Falo aqui hoje em nome do Encontro Fraterno Alta de Souza. E o tema de hoje é o tema Vacinas para a Alma. Um tema que tem muita ligação com o momento em que passamos, onde todos estamos atentos, preocupados, buscando vacinar o nosso corpo físico,
mas a espiritualidade também nos alerta quanto à necessidade de vacinarmos a nossa alma. E aí buscamos aqui uma epístola, a epístola de Tiago, que está no capítulo 5, versículo 16, que nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Vamos entender melhor o que essa epístola de Tiago traz e o que esse tema, vacinas para a alma, nos oferece. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui começar por uma obra lançada recentemente, né? Que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, da editora Leal. E nós vamos diretamente no capítulo 6, chama-se Aclarando Acontecimentos, o que ele vem falando, né, clareando o que está acontecendo conosco nos dias atuais. E o destaque é para uma frase que ele usa, que ele fala, aliás, mais de uma vez, ele chama a vacina de vacina salvadora. Vacina salvadora. E nós vamos aqui nos atentar para algumas informações importantes que ele nos traz aqui, nessa obra. Dentre elas, aquela que menciona causas das nossas enfermidades. Olha que coisa interessante. O que ele nos diz? Manuel Filomeno Miranda diz que merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades. Então, vejamos. A atenção que devemos ter quanto à questão dos nossos vícios, não somente os vícios no campo físico, mas também os nossos vícios morais, e também tudo aquilo que a gente faz contra a nossa saúde, porque isso prejudica também o nosso corpo perispiritual. O nosso corpo perispiritual se vê envolto em miasmas destrutivos, facultando, então, espaço, brecha, para a instalação de muitas enfermidades, como nos afirma aqui Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele menciona algo interessante que a nossa ciência oficial ainda desconhece. São os vibriões e bactérias psíquicas. André Luiz também, em suas obras, menciona muito isso, os bacilos psíquicos, mas a nossa ciência oficial, a nossa ciência convencional, ela logo chegará a esse conhecimento também. E aí fica essa pergunta, né? Como são gerados esses vibriões e bactérias psíquicas e o que eles causam? Bom, Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte: igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Bom, fica aí já um alerta, né? Um alerta muito importante para todos nós. Nós que estamos aí buscando aumentar a nossa resistência, né? A nossa situação imunológica, por exemplo, e a gente observa que tudo isso que foi mencionado aqui, hábitos mentais perniciosos, conversações vulgares e tóxicas, a cultura do pensamento negativo, tudo isso realmente gera esses vibriões e essas bactérias psíquicas em nós e diminui em nós essa força do equilíbrio e de resistência. É algo que nós temos que nos atentar constantemente. Constantemente. E dentro desse aspecto, é evidente que há uma necessidade muito grande da gente, assim, de nós nos policiarmos mais, vigiar as fontes do pensamento. E é o que Manuel Filomeno de Miranda fala aqui também.
Ele diz que é indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas. É indispensável. Vamos repetir isso aí, dar uma ênfase nessa palavra. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas. Para quê? A fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos, responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. Muitas vezes, meus irmãos, nós é que ficamos cultivando isso em nós, sem perceber, cultivando pensamentos negativos, cultivando ansiedades que nos prejudicam, cultivando a própria depressão. Devemos ter uma vigilância muito grande nesses momentos e confiar mais, confiar em nosso Senhor Jesus, sublime governador do nosso planeta, em Deus nosso Pai, que em momento algum coloca em nossos ombros pesos superiores às nossas forças. E seguir em frente. Olha que interessante, o cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? E aí a gente vai buscar agora, né, em André Luiz, no livro Ação e Reação, tá? É mais uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Nós fomos no capítulo 19, intitulado Sanções e Auxílios, e olha o que André Luiz nos alerta. O que envenena a alma e quais os antídotos? Olha a consonância que há da espiritualidade superior sobre esse mesmo tema. A cólera, o remorso, o ódio, a vingança, a impaciência, a intolerância, os vícios, as preocupações desnecessárias, o pensamento negativo, dentre outros comportamentos infelizes do ser humano, envenenam o seu corpo, que por sua vez envenenam a alma. Olha aí a causa de vários desequilíbrios que temos, tanto orgânicos como psíquicos. E ele já também nos dá o antídoto. Olha o que André Luiz fala. Somente a mudança de pensamentos e a prática de atos no campo do bem é capaz de mudar isso. Que bacana, né? Então nós temos aí uma sugestão maravilhosa para todos nós. Ao invés de nos preocuparmos, porque estamos com dificuldade de combater tudo isso que às vezes ainda trazemos de negativo em nós, vamos tentar lembrar que está em nós também a cura. Somente a mudança de pensamentos e a prática de atos no campo do bem é capaz de mudar isso. Esse deve ser o nosso foco. Mudança de pensamentos, elevando os nossos pensamentos e praticando o bem. Esse é o caminho, é o antídoto. E André Luiz também fala de uma forma que fica claro para a gente que, na verdade, então, é uma autocura. Porque o nosso espírito ele pode criar anticorpos. Olha também que revelação super interessante. Nós estamos vendo aí a própria vacina para o nosso corpo físico, né? Criando, possibilitando, né? Vamos dizer, estimulando o nosso corpo, o nosso organismo, na produção de anticorpos, mas também o nosso espírito pode criar anticorpos. Olha o que André Luiz fala. Nosso espírito carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos. Olha, peraí, olha que interessante, pessoal. Vou até parar aqui um pouquinho para a gente analisar isso aqui. Nós trazemos conosco a faculdade de criar no nosso próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos. Não são alguns anticorpos, não. Todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as vicissitudes carnais, né? Vicissitudes carnais. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente. Como que pode ampliar? Pela oração, pelas disciplinas retificadoras, a que se afeiçoe, né? Pela resistência mental
ou pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Muito interessante, muito importante essa observação, essa orientação de André Luiz. E cabe a nós refletir também se estamos utilizando desses recursos da oração, da busca pela nossa disciplina retificadora, aquilo que a gente identificar, por isso que a reforma íntima, o conhecimento de si mesmo é importante, para que a gente possa identificar os pontos que nós precisamos melhorar. Identificando, vamos entrar com mais disciplina retificadora, em cada um dos aspectos, sejam as atitudes do campo físico, sejam as atitudes do campo do pensamento, no campo mental. Então, são disciplinas retificadoras. Outro item também que ele fala, da questão da resistência mental. Vamos buscar criar, cultivar essa resistência mental. E também afirma que pelo serviço ao próximo, né? Com que, dessa forma, a gente acaba atraindo preciosos recursos a nosso favor. Então, olha que orientação fantástica para todos nós. Muito importante termos a atenção devida a essas informações. E aí, meus irmãos, nós vamos agora buscar uma orientação também de André Luiz, só que em outra obra, no livro Busca e Acharás, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, agora da editora Ideal, a publicação dessa obra. Nós fomos lá no capítulo 50, onde, olha o título desse texto, Vacinas da Alma, é o título, né? Vamos ver o que fala? Olha o que André Luiz nos relata. Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem. Ok, nos diz mais. Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências que já se foram, é requisitar a poeira de caminhos já superados, complicando paisagens alheias. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Olha que interessante essa reflexão, né? Olha que interessante. Então, a gente ficar aqui lamentando coisas que já passaram, ocorrências que já passaram, nós temos que aprender a até nos arrepender daquelas atitudes que nós tomamos que foram erradas. Arrependimento é algo muito importante e necessário. Não o remorso, o arrependimento. E a partir do arrependimento, ter forças para poder agora fazer o bem. Fazer o que Jesus havia nos orientado, dizendo que o amor cobriria a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, vamos praticar o bem, fazer o bem, agir ativamente para que a gente mude o nosso caminho, o rumo que estávamos. O próprio Chico Xavier tem uma frase que eu mesmo adoro muito. Ele dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né? Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso nós podemos. Então, é hora de pensarmos nisso. O que podemos fazer para melhorar a nossa vida, para resgatar o nosso passado delituoso? O que podemos fazer no campo do bem para que o fim que nós queremos, que nós almejamos, seja alcançado? Que é de nos tornarmos pessoas melhores, fazendo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse maior mandamento é que resumiu aí todas as leis dos profetas do passado, o Cristo já nos deu como um legado, como algo que deveríamos buscar. E quando se fala na questão do convívio, né, é interessante André Luiz falar que quando a gente ataca alguém, a gente pode estar destruindo hoje o nosso provável benfeitor do amanhã. Então, lembrarmos que todos somos irmãos. Que temos, na verdade, é que aprender a nos reconciliar uns com os outros. Isso sim é que é importante. Se nós vemos na doutrina espírita
a orientação de que fora da caridade não há salvação, se a gente busca na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E o Espírito de Verdade nos responde: benevolência para com todos, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está aí, meus irmãos, a saída, a salvação que todos nós buscamos. Se fora da caridade não há salvação, e caridade, conforme entendia Jesus, é isso que o Espírito de Verdade nos trouxe como revelação, uma síntese fantástica, maravilhosa, benevolência para com todos. Benevolência somente para com quem a gente ama, isso é muito simples. Mas não, o correto é benevolência para com todos. Compreensão, indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Assim nós construiremos um vínculo de amizade com todos os nossos irmãos. Amanhã eles poderão ser, inclusive, nossos benfeitores, que muito precisaremos desse auxílio. Muito interessante, né? E André Luiz ainda fala o seguinte: na base da esperança e bondade, olha os dois aspectos, na base da esperança e bondade, não existe quem não possa ajudar conversando. Então, utilizarmos da palavra, construindo. Da mente aos lábios, temos um trajeto controlável para as nossas manifestações. Atentemo-nos com o que estamos falando, com o que estamos propagando pela palavra. Antes de articular a palavra, já busque disciplinar os nossos pensamentos. Busquemos disciplinar os nossos pensamentos, para que a gente não incorra no erro de lançar palavras ao vento que possam ser destruidoras. Se formos falar algo, falemos o que constrói, o que edifica, o que ampara, o que socorre. Isso é um ponto que André Luiz discorre também nessa lição. Como nós estamos aqui sintetizando, olha que interessante. Por isso, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, arredemo-la, porque um pensamento pode ser substituído de imediato, no silêncio do espírito. Mas a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação. Olha aí a sugestão nos dada, então, por André Luiz. E já agora, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz uma orientação muito importante para essa reflexão de hoje. Emmanuel, nessa obra, uma obra também psicografada por Francisco Cândido Xavier, obra também publicada pela Federação Espírita Brasileira, nós fomos aqui no capítulo 157, que o título desse capítulo é O Remédio Salutar. Olha o que Emmanuel nos diz. Primeiro, olha a consonância com todas as orientações que nós já vimos aqui, até agora, desses espíritos superiores. De onde procedem as moléstias? Olha o que Emmanuel fala. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Olha que tudo em consonância com o que foi dito até agora, né? Mas, assim, reforçando essa tensão que devemos ter, porque a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. E mais, olha a necessidade que temos de equilibrar nossas vibrações. Emmanuel fala o seguinte, aliás, vem a pergunta, ele mesmo pergunta, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Olha a reflexão que ele nos faz ter. E fala o seguinte, qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Aonde nós temos vulnerabilidade no nosso organismo físico, é onde vai repercutir com mais intensidade. Experimentar-lhe-á os efeitos do fígado, outro nos rins, e ainda outro no próprio sangue, e assim por diante.
Aonde o nosso corpo físico tiver maior vulnerabilidade, é aonde repercutirá os desequilíbrios da nossa mente, os desequilíbrios da nossa alma, os estados vibratórios da mente em desequilíbrio, como nos afirma aqui Emmanuel. Então, meus irmãos, muitas das reações que temos são reações realmente, né? Porque elas se originaram nas vibrações desequilibradas da nossa mente. Então, há em contrapartida, uma necessidade de equilibrar o nosso mundo mental. Olha o que Emmanuel nos diz. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Todas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Olha que informação importantíssima para a nossa reflexão, para nos precavermos contra esses desequilíbrios diversos, que iniciam na nossa alma e repercutem também no nosso corpo físico. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. E aí, vamos voltar naquela frase inicial, aquela epístola de Tiago, essa frase que ele diz o seguinte, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha o que Emmanuel, porque esse aqui foi o início da mensagem de Emmanuel, aqui extraída do Vinha de Luz. E olha o que Emmanuel fala a respeito. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. A recomendação foi essa, de uma aproximação recíproca entre os seres humanos, entre o próximo. Então, aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, passa por essa aproximação recíproca e pela assistência mútua. Esse amparo, essa prática da caridade mútua, essa fraternidade, ela é muito importante e ela é um remédio salutar. E tem mais, olha o que ele fala. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos. Então, aquele peso que às vezes a gente fica por ter feito algo que não deveríamos, e às vezes não tomamos coragem de ir lá e pedir perdão. Olha o que Emmanuel fala. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno quando oramos uns pelos outros. Nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Maravilhosa essa orientação. Então, meus irmãos, já fica aqui essa dica, né? Essa orientação de Emmanuel a todos nós. Confessai-vos uns aos outros, sim. Se temos algo a pedir perdão a alguém, façamos isso. Vamos confessar nossas culpas mutuamente. Vamos orar uns pelos outros. Como Emmanuel nos diz aqui, quando a gente faz isso, primeiro, quando eu realmente revelo ali a minha própria culpa diante do ofendido, de quem eu ofendi, eu estou tirando detritos psíquicos da minha mente. Estou aliviando os meus ombros, não é isso? Então, nós estamos, na verdade, limpando esses detritos que, por vezes, esses detritos psíquicos ficam ali sendo remoídos, sabe? Trazendo o tal do remorso, mais uma vez. Então, aquilo é negativo. Aquilo ali nos causa enfermidades. Vamos nos livrar desses detritos psíquicos. Vamos também pedir perdão. Vamos orar uns pelos outros. Que orientação importantíssima para nós. E aí, meus irmãos, nós vamos nos ater aqui também a essa informação de Emmanuel, que ele diz que nós temos que buscar esse reajustamento íntimo. E ele afirma que isso é um remédio salutar para a nossa cura. Olha o que ele fala. A cura jamais chegará
sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Porque essas ações, tanto para encarnados quanto desencarnados, trazem a cura para a nossa alma. Então, esse reajustamento íntimo, tão necessário, nós devemos buscar. Aquele que deseja, né, melhoras positivas, como nos afirma aqui Emmanuel. Muito bem, meus irmãos. Diante de tudo isso que vimos, nós vamos aqui relembrar alguns aspectos. É como se a espiritualidade estivesse nos falando o seguinte, vacinemos a nossa alma. Aí fica aí essa orientação para todos nós. E aí, resumindo, vamos relembrar aqui. Melhorando nossos hábitos mentais, nós estaremos vacinando a nossa alma, melhorando nossos hábitos mentais, cultivando pensamentos positivos, então, buscando tudo que já foi dito aqui, vigiando nossas fontes do pensamento, a fim de que suas nascentes não surjam elementos destrutivos, das suas nascentes, né, não surjam elementos destrutivos, elevando os pensamentos e praticando atos no campo do bem, pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, né, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor, a aproximação recíproca e a assistência mútua, na recomendação ali de Tiago, e, por fim, no reajustamento íntimo. O reajustamento íntimo. Resumindo tudo isso, a cura está em nós mesmos. A vacina para a nossa alma é tudo isso. Resumindo, mais uma vez, lembrando daquele mandamento maior trazido aí por nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quantas vezes, após as curas, o próprio Cristo afirmava, tua fé te curou. Porque é a fé naquilo que realmente traz a cura para a alma. Esses pontos são importantíssimos, realmente. Portanto, meus irmãos, vacinemos a nossa alma. Busquemos, realmente, todos esses pontos aqui, ter mais uma atenção para não ficarmos tão vulneráveis às enfermidades, que a gente, às vezes, tanto teme, mas que a gente, às vezes, não toma também procedimentos, não muda, às vezes, algumas atitudes, para que a nossa saúde se estabeleça, para que a gente esteja mais imune, né, às arremetidas mesmo das enfermidades, que provém, na verdade, da nossa própria mente, do nosso próprio estado mental, do nosso desequilíbrio. Então, meus irmãos, façamos uso, como já foi orientado aqui várias vezes, né, da oração, do cultivo de bons pensamentos, da leitura edificante, da prática do bem, e nos mantenhamos vacinados, mentalmente vacinados, e imunes às arremetidas do mal. Portanto, meus irmãos, muita paz e saúde a todos nós. Busquemos atentar com isso e que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver como sublime médico de nossas almas, nos trouxe tantas orientações, tantas vacinas importantíssimas para todos nós, que possamos reconhecer nessas vacinas a sublime proteção e buscarmos alterar a nossa forma de agir e de pensar em direção ao bem, porque todos estamos numa situação evolutiva. Graças a Deus, mais uma vez, votos de muita paz e saúde a todos. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes, fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente,
Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente. Deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire. Expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Bem, nós agradecemos nosso irmão Revoredo por ter trago o estudo desta noite, essa reflexão, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Muito obrigado, Revoredo. E antes de nós fazermos a nossa prece para encerrar a nossa reunião pública, a gente convida você que está aqui conosco, conectado, assistindo, para participar do Encontro Fraterno Alta de Souza. Encontro Fraterno é um encontro espírita que vai ser realizado nesse final de semana já. Então, no dia 17 e 18 de julho, que é nesse próximo final de semana, sábado e domingo, nós teremos o Encontro Fraterno Alta de Souza e você pode participar conosco. O evento será online, gratuito, e para isso basta apenas que você faça a sua inscrição no site encontroespírita.com.br, encontroespírita.com.br. Então acesse lá, assim que terminar aqui a reunião pública, corre lá no site, é rapidinho, 2 minutinhos você já faz a sua inscrição, preencha lá o formulário e você vai receber todas as demais informações para que no dia, no sábado e no domingo, você possa
entrar na sala de aula online e participar de um dos temas que você escolher no momento da inscrição, tá bom? Então fica aí o convite, convide outras pessoas para participar desse encontro fraterno e vem junto estudar com a gente. Agora a gente vai fazer a nossa prece para encerrar a nossa reunião pública da noite. Muito obrigado a você que esteve conectado conosco até esse momento. Tenha muita paz, uma boa semana para você e uma boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e mais uma vez agradecermos por essa bênção do Evangelho que nos é dado, do Evangelho que nos é facilitada a nossa compreensão, inclusive a compreensão entre nós mesmos, a nossa sociedade, o porquê desse Evangelho tão útil entre nós. Lembremos Jesus e agradecemos também com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.